Boa noite. Tá muito fraco esse boa noite. Quero ver um boa noite mais animado. Boa noite. Boa noite. Ah, então aí é bom. Obrigado, tá, Luciane? E realmente aqui é alto, hein? É louco. Tu até achando meio esquisito. Bom, a gente ser importante. Mas tem aí no alto. Pera aí. Nossa. Tá meio alto aqui, gostei do púlpito, tá melhorando. Você viu que o Nai tá progredindo, né? Tá evoluindo, logo vai estar na série própria, né? Então aproveita amanhã Black Friday, os melhores preços aí, desconto até 70%, né? Em 10 vezes, sem juros no cartão. Tá? Só não aceita cheque, tá? Mas no cartão tá aceitando. Não, o cheque aceita, mas não pode ser para outra encarnação. Ah, só para essa. Então tá resolvido. Só não aceita bônus hora. Mas muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos vocês, né, nesse dia que foi assim, garoa, né? E outra coisa que é louvável, né? Hoje é o penúltimo capítulo da novela, né? Então vai ser o casamento da Luzia com o Beto Falcão e aqui tá todo mundo aqui, né? Então isso é importante, veja assim, o quanto que todos nós aqui estamos com vontade de progredir, congregando na mesma fé, congregando assim na mesma casa, então isso é muito importante. Eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar isso aqui que eu estou olhando muito vocês de cima, eu estou ficando meio incomodado. Eu sou baixinho, mas não sou tanto assim, né? Então, agora eu tô mais à vontade. Muito obrigado, né? Então, como eu estava falando, né? Hoje, quinta-feira, esse dia que foi chuvoso, né? E é interessante o tema que a gente traz hoje aqui, que dentro do Livro dos Espíritos, da última parte, né, da quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e consolações, né, são as últimas perguntas ali que Kardec proferiu para a espiritualidade e trabalhar assim a questão do paraíso, do inferno e do purgatório, né? Baseado também na obra O Céu e o Inferno. Uma coisa que eu gosto sempre de reiterar, sempre de falar, né? Allan Kardec, o nosso grande mestre, o codificador da doutrina espírita, né, teve acesso aos fenômenos espíritas, os fenômenos espirituais, né, a partir ali de mais ou menos 1853, quando ele começou a ouvir falar das irmãs Fox, fenômenos de Hydesville, fenômenos das mesas girantes, mas naquele momento era apenas diversão, era entretenimento, não existia a sabedoria, não existia o respeito, não existia a seriedade que um fenômeno espiritual deve ter. Naquela época era como se nós estivéssemos reunidos aqui numa festa, num entretenimento, dentro de um teatro, para ver os fenômenos acontecerem, as mesas girarem, o púlpito levantar, né? Então, naquela época precisava disso. Precisava o quê? Fazer esse choque, mostrar o que existe algo mais além dessa matéria. Você veja que era o momento do iluminismo, do positivismo, o momento que Marx e Engels lançaram em 1848 o Manifesto Comunista. Então toda essa questão se trabalhando muito com a questão do materialismo histórico, materialismo. Então por isso que veio assim, sempre nesse contraponto, né, de ideias, veio essa necessidade de mostrar que existia algo mais além da matéria. Então o Kardec teve os seus primeiros contatos ali mais ou menos em 1853 e sempre achando que aquilo ali era uma questão frívola, que era uma questão de brincadeira, e depois de muita insistência de um amigo dele, ele foi ver realmente o que era os fenômenos espirituais. Não eram os fenômenos dos espíritos, porque não existia ainda o espiritismo. Como Kardec coloca, para algo novo precisa um termo novo, aí que surgiu a palavra espírita, espiritismo ou espiritista. E a partir de 1855, depois que Kardec se convenceu que ali realmente existia algo importante, algo realmente inteligente, que como Kardec pregou para toda causa inteligente, para todo fenômeno inteligente existe uma causa inteligente. E Kardec começou a estudar, porque ele era um pedagogo, né? Um educador. Ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail.
ele era discípulo de Pestalozzi, um grande conhecedor, um autor já, um grande educador, com inúmeros livros lançados na França, com grandes métodos pedagógicos e metodológicos, e ele era um cientista, aquele que não se convencia por qualquer coisa. Ele estabelecia um método científico para chegar a alguma conclusão. Então, a partir de 1855, ele começou a fazer os estudos, e no dia 18 de abril de 1857 é lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, com pouco mais de 500 perguntas. Anos depois foi lançada essa edição que nós conhecemos, com 1019 perguntas. Então, uma reflexão que eu sempre faço, ele começou a trabalhar em 1855, fazer mais ou menos o estudo, e em 1857 ele estava lançando a primeira obra. Apenas 2 anos de estudo. Apenas 2 anos de estudo. E Kardec não era um médico. Kardec era um estudioso, era aquele que indagava a espiritualidade. E como que ele trabalhava? Para responder a primeira pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, ele fez a pergunta para inúmeros médios. Médios em Marselha, médios em Paris, médio em Lyon, na França, na Espanha, em Portugal. E ele não se satisfazia com apenas uma resposta. Ele fazia todo um trabalho como ele foi o codificador da doutrina espírita, como foi convencionado a trabalhar esse termo. Ele não se satisfazia com apenas uma pergunta, uma resposta, quer dizer. Ele trabalhava tudo e sempre com toda a orientação do Espírito de verdade, que foi o comandante de toda essa pleiade de espíritos luminosos que trouxe até nós o Espiritismo. Então veja, em apenas 2 anos ele conseguiu fazer a primeira edição do Livro dos Espíritos. E eu gosto sempre de lembrar, de fazer assim um lembrete para nós. Naquela época não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia nem quiçá um fax. Então pense o trabalho que Kardec teve. Isso, na caneta tinteira, escrevendo, não tinha nem a máquina de escrever. E em 2 anos ele conseguiu fazer a primeira edição. Ele veio a falecer no dia 31 de março de 1869, mais ou menos 15 anos depois que ele começou a trabalhar. Ao final desse trabalho, desses 15 anos, 5 obras fundamentais, obras complementares e mais todas as edições ininterruptas da Revista Espírita. Então veja o quanto Kardec trabalhou, o quanto Kardec se esforçou junto, sendo o veículo dessa espiritualidade, para nos oferecer esse arcabouço doutrinário, essas ferramentas de bem viver do dia a dia que Kardec nos ofereceu. Então, as possibilidades estão colocadas à nossa frente. Basta o quê? Darmos o primeiro passo. Darmos o primeiro passo, sairmos da inércia. Sairmos da inércia. E no Livro dos Espíritos há uma pergunta muito interessante, que é a 909, dentro do capítulo da perfeição moral, que Kardec faz a seguinte indagação: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A espiritualidade vem com toda a sua sabedoria, com seu acompanhamento divino, e responde nos dando, quem sabe, assim um tapa de luva de pelica em todas as nossas faces, O que a espiritualidade responde? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Então veja o puxão de orelha que a espiritualidade nos oferece, nos coloca aí. Está disponível para nós. O que nós precisamos é usufruirmos disso, bebermos da fonte de todo esse conhecimento que está disponível para nós. Divaldo Franco conta em suas palestras que Viana de Carvalho, um dos primeiros espíritos a acompanhar a sua obra, sempre falava a ele que dentro das 5 obras fundamentais do Livro dos Espíritos, do Espiritismo,
Todas as questões do mundo estão ali respondidas. Façamos essa reflexão. O Livro dos Espíritos, a primeira obra, que foi mostrando que a filosofia espírita, porque o Espiritismo o que é? Filosofia, ciência com consequências religiosas. Pensemos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é um manual desse intercâmbio, porque afinal de contas o que nós estamos fazendo aqui? Um intercâmbio com a espiritualidade. Porque felizmente todos nós espíritas sabemos que há vida depois da vida. Não acaba a verdadeira vida depois da vida. Um exemplo que eu gosto sempre de trazer no livro Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos conta que já temos em média 13 milhões de anos. Então pense, 13 milhões de anos. O que é os nossos 30, 50, 100 anos que vivemos neste planeta? Se não uma ínfima parte na nossa timeline, na nossa evolução espiritual. Então analisemos isso, o Espiritismo nos oferece. Então pensemos, o Livro dos Espíritos, a filosofia, o Livro dos Médiuns, o manual prático desse intercâmbio para compreendermos o que significa, o que é a verdadeira vida. O Evangelho que traz a parte moral, a parte espiritual, a parte ali que faz tocar no nosso coração também, né? Inclusive o Evangelho é a obra que mais nós trabalhamos dentro das casas espíritas, dentro das palestras, dentro do nosso culto do Evangelho do Lar. Aí pensemos no céu, inferno e na Gênese, que são duas obras que a gente deixa meio de lado, mas que é importantíssimo nós fazermos também esse estudo. Divaldo também conta que logo quando começou a ter os seus fenômenos mediúnicos, a ter contato, o contato dele foi desde a mais tenra infância. Aos 5 anos de idade ele olhava, já enxergava os espíritos e não sabia o que era aquilo, né? Pense só, né? A gente acha legal que todo mundo de nós aqui, a maioria de nós, não vamos dizer todo mundo de nós, a gente, quando recebe o nosso, vamos dizer assim, a nossa carta de intenções, assim, todos nós queremos ser missionários, né? A gente quer ter uma missão, né? Igual ontem eu estava vendo um vídeo show, né? Perguntando o que será que você foi na vida passada, né? Todo mundo, né, quer ter aquela grande vida, é Cleópatra, é isso, é aquilo, né? Nunca é alguém humilde, né? Tá? Então, é isso que é interessante, fazermos essa reflexão e vermos o quanto é importante estarmos perto dessas obras, das obras fundamentais. Viana de Carvalho, né, o Divaldo Franco contando uma das histórias, quando se encontrou na mais tenra idade, quando ele, como eu estava falando, quando ele começou a encontrar os espíritos, que pense uma criança de 5 anos de idade ver alguém no seu lado e não saber se ali é um vivo ou um morto, né? Como Chico Xavier também conta um dos casos, assim, um dia que ele estava muito cansado lá na casa da prece e perguntou para uma senhora: minha senhora, a senhora está viva ou está morta? Não, eu estou viva. Ah, então tá bom, muito obrigado. Então pense qual é a responsabilidade, né, de sermos esses missionários, né? Esses missionários. Então pense, Divaldo já está com 94 anos e continua firme e forte. Não consegue mais falar em pé, mas fala sentado, mas está falando. E conta ele lá desde o início, do primeiro momento, quando ele teve um contato com uma senhora médium que veio também, Viana de Carvalho, falar com ele: você precisa ler o Livro dos Espíritos. Ele pensou: mas como ler o Livro dos Espíritos? Que livro é esse? Aqui na minha cidade não tem nem livraria. Daí ele falou: vá atrás, arranje uma cidade, procure uma livraria. E aí qual que é o ensinamento, né, que Viana passou para Divaldo? Se esforce, faça a tua parte. É isso que nós precisamos fazer. Aí nisso passou o tempo, Divaldo conseguiu o Livro dos Espíritos e falou: já estou com o Livro dos Espíritos. E aí o Viana falou assim: Viana, espírito, né? Viana, agora leia. Ele pegou e leu, mas ele deu uma lida daquele jeito que a gente lê, né? Chegou: já terminei meu livro, mas então agora leia de volta.
Daí ele pensou, meu Deus do céu, acho que ele viu que eu não li direito. Então lá ele pegou, leu pela segunda vez. Agora terminei, qual que é o próximo que eu tenho que ler? Não, agora estudo. Lá foi Divaldo mais uma vez estudar o livro dos Espíritos. E continuou a vida dele inteira sendo o quê? Induzido, cobrado a estudar o livro dos Espíritos. Porque nós, espíritas, como nós falamos, né, vivemos, nós queremos a fé raciocinada. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas precisamos da fé raciocinada. É isso que o Espiritismo nos convida a esse estudo. E principalmente o que? Depois da leitura, depois do estudo, a prática. A prática. Porque se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Porque o importante é divulgar o Evangelho. E quando necessário, usar o verbo, né? Que falar é muito fácil, né? Falar é muito fácil, você vai falando. Mas vivenciar o dia a dia da obra espírita, do Evangelho de Jesus, que é o complexo, que isso é o convite que a espiritualidade nos faz. Porque ser espírita aqui na casa espírita é muito fácil, né? É 1h30, no máximo 2 horas. Você fala, meu irmão Cris, como você está? Obrigado, meu irmão Elias, todos vocês aqui reunidos. Vamos agora congregar. A gente faz até aquela coisa tranquila, assim, né? Agora chega ali na Coronel H. dos Santos, né? Um cara passa à tua frente e você fala, ô céu! Você se controla porque você estava na casa espírita e fala, vai com Deus! Mas vá agora! Nesse exato momento, né? Tem que ser agora. Tá? Então, o que acontece? Não adianta, né? A gente tem que trazer o espiritismo para o nosso dia a dia. Eu gosto sempre de contar uma história engraçada que aconteceu uma vez comigo. Eu tenho uma senhora ainda, minha amiga, mas a gente não tem convivido muito, mas a gente frequentava a mesma academia e a gente fazia aula de dança. E um dia eu liguei para ela, tudo bom, como você tá? Eu fui falando com ela e ela chegou e falou assim, Álvaro, você é espírita, né? Eu falei, sou, com muito orgulho, assim, falando, né? Alegre, né? Aquela coisa, eu sou espírita. Ai, mas o importante é que você é gente boa. Sabe, daí eu pensei, será que ela me elogiou? Ou será que ela me criticou? Eu falei, não, eu preferi que fosse um elogio. Daí eu falei, pelo menos daí eu me orgulhei, né? Que não posso, né? Mas me orgulhei e falei, acho que eu devo estar fazendo um bom trabalho. Então, para você ver, eu fiquei assim pensando, meu Deus, mas que bom que você é gente boa, mesmo você sendo espírita. Tá? E é isso, infelizmente ainda a gente enfrenta muitas coisas, porque tem muita gente ainda que pensa o que é o espiritismo, que as coisas estão voando, estão aqui. É igual eu falo, a nossa casa espírita, lá, o Mensageiros da Paz, ela já existe, se não estiver errado, são 104 anos. Pense o que era ser espírita há 104 anos. Lá no início do século passado. Era uma reunião a sociedade pensava que era uma reunião de feitiçaria, era um grupo subversivo correndo riscos, né? Era o feiticeiro escondido. Agora estamos nós aqui, congregando, pensando naquilo que aprendendo, discutindo, compartilhando o que vem ser esse espiritismo, essa doutrina tão abençoada que nos oferece tudo isso para a gente chegar à frente. Nós agora vivemos o que? Num mundo de provas e expiações. É o nosso segundo passo. Nosso segundo passo apenas estávamos lá nos mundos imperfeitos. Agora estamos no mundo de provas e expiações e estamos caminhando para um mundo na regeneração. Nós já estamos com 18 anos de regeneração. Só que nós estamos lá. O planeta está regenerando há 18 anos. Não, sim. Nós já estamos lutando. Começou a regeneração, mas não significa que a regeneração vai estar pronta ali em 2025, 2032. É lá por 2600, 2800, né? Essa transição planetária em busca desse mundo de regeneração, ainda demos os primeiros passos e vamos indo. É igual nós, somos espíritos
imperfeitos. Estamos na primeira escala dos espíritos. Depois aos espíritos bons, né? Que acredito que Chico Xavier, né? São aqueles espíritos que não possuem aquelas paixões materiais que nós possuímos. Que eu faço até uma indagação que ninguém precisa responder, mas só pensa na cabeça, né? Eu pergunto. Chico Xavier recebeu fortuna, entregou para ele, aquilo era só para benefício. Não, era só para benefício. Agora eu lhe pergunto, qual de nós aqui que não sente ciúme, que não sente ódio, que não sente rancor? Eu tenho certeza que aqui ninguém sente inveja. Inveja ninguém sente. É difícil falar, né? A gente sente inveja, né? Então, são essas paixões, esses defeitos da nossa matéria ainda que nos impedem de ter aquele pensamento, de ter aquela felicidade plena aqui no plano material. A felicidade não é deste mundo, mas Jesus nos convida a sermos tão felizes o quanto nós podemos aqui no planeta Terra, dentro do nosso mundo material. Por isso que desde desde o início do cristianismo primitivo, por exemplo, que Jesus trouxe o que? A boa nova. Nós os homens que convencionamos em religião, em dogmas, em leis, muitas delas imperfeitas, e aí que surge esse conceito do céu e o inferno, né? Esse conceito do céu e inferno que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. E o livro O Céu e o Inferno, que foi lançado no dia 1º de agosto de 1865, nos traz aqui e nos mostra, fazendo toda essa reflexão do que vem a ser o céu, do que vem a ser o inferno. Dentro da Divina Comédia de Dante Alighieri, né, foi na entrada lá do inferno, né, o portão do inferno de Dante, né, tem a famosa inscrição, né, abandone toda a esperança àquele que por aqui entrar. O que vem a ser o inferno? A falta de esperança, né? E no primeiro concílio de Nicéia, né, que foi feito pelo imperador Constantino I, né, em 325 depois de Cristo, o cristianismo naquela época, no cristianismo primitivo, existiam 66 linhas do cristianismo. 66 linhas do cristianismo. Naquela época, e a partir desse momento, o cristianismo deixou de ser perseguido para se tornar perseguidor através desse concílio. E aí que surgiu o conceito do céu, do inferno, e daquela palavra que nós espíritas tanto deixamos para lá de lado, que é o temer a Deus. Criar o medo para oferecer a paz, o paraíso e o céu. É isso que muitas das religiões mais dogmáticas nos oferecem, nos proporcionam, assim falando, fazendo essa definição entre o céu e o inferno, do que é o céu, do que é o inferno. Na pergunta 1012 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E o que a espiritualidade responde? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo que habitam. Então, façamos essa indagação, essa reflexão, e a gente vê que o céu e o inferno é apenas alegoria. E como a espiritualidade coloca aqui, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo o que vivem. É fácil, no livro Justiça Divina de Chico Xavier, por Emmanuel,
Fácil assim perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênção, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. E aí que está... O céu, o inferno está dentro de nós. Com certeza, essa que é a nossa conclusão. Aonde está o céu? Aonde está o inferno? Está aonde? Está dentro de nós. É a opção clara que a gente faz do jeito que nós vamos viver a nossa vida. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui estamos com vontade de ir atrás desse céu que está dentro de nós. E a casa espírita é um convite para fazer isso. É um convite. Um dos grandes caminhos para encontrar esse céu é a prática da caridade. E o que vem ser a caridade? É o amor em ação. E a casa espírita é um convite para esse trabalho de caridade. Vocês viram no começo da apresentação, que o Luciano falou, passou todos os recados, e todos aqui já estão frequentando a casa há um tempo. Essa casa só funciona pelo trabalho caridoso de seus voluntários. O que toca o violão, o que faz o passe, o que faz as apresentações, o que recebe lá na frente, quem dá as aulas para a juventude, para a infância. Então esse é o caminho, essa é a ferramenta para encontrarmos esse céu que tanto a gente necessita. Fazermos sempre a opção no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro do trabalho, né? Dentro do trabalho, muitas das vezes assim, nós podemos estar pensando que amanhã a gente tem que trabalhar. Nossa, eu vou ter que ir lá na empresa. Vamos tentar pensar assim, pô, felizmente estou trabalhando. E daí você pensa assim, nossa, eu vou ter que encontrar aquele cara chato. Nossa, eu vou ter que aguentar aquele cara, mas aquele cara é insuportável. Mas vamos fazer uma reflexão. Quantos amigos eu tenho lá? Daí eu faço uma conta e vejo que eu tenho uns 8. Eu só vou pensar no chato que me perturba a vida? E se a gente conseguir ir no caminho de Chico Xavier, assim, vamos pensar que aquele chato que nos está perturbando a vida, ele está sendo a ferramenta para a gente evoluir. Então é uma questão de opção. Claro, que eu sempre gosto de frisar, falar é fácil. O papel, né, aceita tudo. A prática, que é o nosso exercício diário. Essa opção do que nós temos que fazer. Essa opção, essa escolha. E a escolha está aí. Como nós lemos ali a pergunta 909, são os esforços insignificantes que nós precisamos fazer. São as opções que nós temos na nossa vida. Hoje eu conversei também já numa outra casa espírita e citei esse caso que nós estamos acompanhando pela imprensa, desse assassinato desse menino jogador de futebol. Pense! A escolha que foi feita ali em poucos minutos ali, o que vai se causar para vidas futuras? Porque nós temos que ter a certeza, nós os espíritas, felizmente, graças a essa obra trazida pela espiritualidade através das mãos de Kardec, que essa vida não é a nossa única, não é nem a primeira e nem a última. E tudo aquilo que nós estamos vivendo, o inferno que nós vivemos dos dias de hoje, na nossa vida, quem é o responsável? Somos nós mesmos. Se temos alguns problemas nessa vida, com certeza, se nós formos buscar lá numas vidas passadas, vamos encontrar qual é a causa para aquele problema que nós estamos vivendo. Até nos dias, pensemos na nossa vida atual. Na nossa vida atual, quantos são os problemas que nós temos no nosso dia a dia, que somos nós mesmos que criamos.
Eu gosto sempre de trabalhar a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que Kardec indaga, né? Indaga assim a espiritualidade perguntando, né? O que é a felicidade? O que é a felicidade? E a espiritualidade responde. Na questão material, a posse do necessário. Na questão espiritual, a paz de espírito e a fé no futuro. E um exemplo que eu sempre trago, eu faço essa reflexão, quantas vezes faço essa reflexão para mim, a posse do necessário. Quantas vezes a gente se perde por querer mais que o necessário? Quantos problemas a gente constrói por querer mais do que o necessário? Aquele carro 2016 está bom, está legal, está bonito, funcionando bem, está pago. Aí a gente vai lá e compra um 2019, faz em 92 vezes uma Bíblia desse tamanho, e a gente esquece que todo dia 5 tem que pagar. E que daí daqui 30 dias tem um outro dia 5. Sabe? E daí daqui 30 dias tem um outro dia 5. E todo mês é aquela mesma, meu Deus do céu, vou ter que pagar tal, não sei o que. E fica fora IPVA, e fica aquele desespero e pensa, meu Deus do céu, daí já dá problema. Daí você está em casa, o que é que está olhando? Está no trabalho, o que você está olhando? Porque foi um problema que nós mesmos criamos. Haroldo Dutra Dias, em uma palestra que eu vi dele na internet, ele falando assim, nós já viemos ali com uma carta de obrigações muito grande, e a gente ainda constrói mais problemas. Aí é uma questão de falta de inteligência. Então não sejamos assim, né? Vamos fazer essa escolha pelo caminho, né? Façamos aquilo ali, ter um pouco mais de atitude, né? Na pergunta 900, como a espiritualidade responde, né? Fazendo esforços muito insignificantes. Esforços muito insignificantes. Dentro do livro Céu e Inferno, que estamos comemorando 153 anos, né, esse ano, né? O capítulo 6 das penas futuras, segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos oferece o Código Penal da vida futura. São 32 itens. É como se fosse um código mesmo, civil ou criminal, aqui do nosso planeta Terra. E ali nesse código penal da vida futura, existe ali uma bula, uma receita, um caminho correto do que nós temos que fazer, de como nós temos que se portar. No início desse código, a espiritualidade coloca aqui: o Espiritismo não vem, pois com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. O primeiro código: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então a gente pode até trazer para a nossa cultura popular, para o nosso ditado popular, não é porque morreu que ficou bom. Não é porque agora foi para o lado de lá que se tornou um santo, ficou bonzinho. Não. Vai ser aquilo que ele foi aqui. Então tem muitos de nós assim que a gente pensa assim, né? Sabe? Tem muitas outras denominações religiosas com seus dogmas que nos oferecem assim, aceita, né? Aquela questão de aceitar, mas não é só o aceitar, mas é sim praticar, é tomar as verdadeiras ações. O segundo código: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então pense assim, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento. Isso daí que me faz lembrar, até ficou alegórico quando nós pudemos ver o filme do Chico Xavier, né? Que quando
Emmanuel aparece para ele e fala assim: nós vamos trabalhar, mas eu tenho 3 dicas para você. Quais são essas dicas? Disciplina, disciplina e disciplina. Renato Russo já falou, né? Disciplina é liberdade. E vejam só, baseado aqui: toda imperfeição é por sua vez causa de sofrimento. Quantos de nós, quantas vezes assim, nós temos uma prova no dia 15 de março. Vamos pensar hoje, no 15 de março. Nós temos um concurso no dia 15 de março. Uma entrega de trabalho na faculdade no dia 15 de março. Quando que a gente começa a fazer? No dia 13. No máximo, né, no dia 13, acho que é mais no dia 14 de março. Então, olha só, toda imperfeição é por sua vez causa de sofrimento. Causa de sofrimento e de privação de gozo. Então, se nós o que? Estudarmos pelaquela prova, nos dedicarmos àquela prova, fazendo tudo o que nos cabe àquela prova, tá? Vamos o que acontecer? Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, se a gente se dedicar, com certeza a coisa vai melhorar. E mais uma vez a gente coloca aqui a pergunta 909. Com esforços insignificantes. Insignificantes. No 3º artigo, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. É interessante a gente fazer uma reflexão que é bem como se fosse um balanço patrimonial contábil, né, dos seus débitos e créditos. Então o importante é fazer a nossa parte. E em cima desse artigo número 2, a gente pode fazer uma reflexão também. Nós somos seres gregários, né? Não nascemos para viver sós. Principalmente queremos ter um companheiro, uma companheira. E muitas das vezes, né, nós queremos ter um companheiro perfeito, né? Sim, esquecendo que não existe essa perfeição. Saber que nós somos imperfeitos. Saber que nós somos imperfeitos. E é bem isso, se você quer ter um relacionamento perfeito, faça a sua parte e se torne você um espírito perfeito. Que aí vai ser difícil, né? Aí vai ser difícil. Qual de nós é o espírito perfeito? O espírito perfeito. Qual de nós já alcançou isso? Então vejo que é até uma maneira de como encarar essa vida, porque aquele teu parceiro, aquele teu companheiro nunca será o espírito perfeito, mas será aquele que está proporcionando o teu caminhar rumo à evolução espiritual. Nós aqui estamos para aprender um com o outro. E é essa opção que o céu e o inferno nos oferece. Qual é a sua escolha? No artigo 5º, a espiritualidade coloca: dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem a necessidade do lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Isso é completamente fácil da gente conseguir perceber. Eu posso dizer que nós, pelo menos nesse exato momento, acho que a gente está na antessala do céu, né? Todo mundo aqui está se sentindo bem. Mesmo aqueles irmãos que vieram em busca de um alento, de uma palavra amiga, de uma cura. Estar aqui já é um passo, já é a antessala desse céu. Porque você sente a alegria, sente essa espiritualidade, sente esse bem-estar. E quantas das vezes a gente vai em lugares
que é completamente contrário. Você sente aquela carga negativa que você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Né? E quantos de nós já fizemos isso? Por um pensamento frívolo, por uma alegria, vamos lá, vamos fazer tal coisa. Não estou aqui dizendo para você, tipo, viver uma vida carola. Eu sou que sou mais velho. É, mais velho, sim, conseguimos pegar a tua ficha ali, senhores, vai ter muita coisa lá. Ao som de Ataúfo Alves e outras coisas mais. Lá naquele baile da Sociedade Universal em 1935. Lembro muito bem. Né? Então são essas opções e a gente vê. A gente sente, né, quando a gente está perto. Até mesmo aquela pessoa. Faça um exercício. Quando a gente convive com aquela pessoa, né, que parece a Iana Hard do filme, do desenho da década de 70 e 80, acho que muitos viram. Ó céus, ó vida, tá, ó azar. Quando você fica convivendo com pessoas assim, a tua vibração vai baixando, vai caindo. E não, você tem que... Porque nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Façamos, é bem isso. Fazendo esse exercício diário, esse exercício cotidiano, a gente encontra essas respostas. Quando nós estamos pensando em coisas boas, em felicidade, em alegria, no trabalho do centro, na vitória do Atlético ontem, aí você fica muito alegre e muito feliz. Você vai sintonizando. Quando você vai pensando em tristeza, vai ficando cabisbaixo, vai ficando triste, cada vez mais você vai para baixo. Vai chegando no inferno. Então vejam só que é essa opção entre escolher o que é o céu, o que é o inferno. Na pergunta 1013, falando, o Kardec indaga a espiritualidade e coloca: o que se deve entender por purgatório? A gente sempre fala do purgatório, né? Para chegar no paraíso, temos que passar pelo purgatório. E a espiritualidade responde: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. E daí, continuando, o homem chama purgatório é igualmente o que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender-se como tal, não como um lugar determinado. Porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. O purgatório somos nós, né? O purgatório está aqui, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. A maioria de nós aqui está para expiar. Alguns como prova, aqueles que já estão mais evoluídos. E muito poucos, como foi no caso de Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, estão Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, estão em missão. Francisco de Assis estão em missão. Então todos nós aqui, a maioria de nós, estamos o que aqui? Para expiar. Para expiar. Para o quê? Para cumprir as penas de equívocos acontecido em vidas pretéritas. Para que lá no futuro a gente consiga se purificar. Eu gosto sempre de lembrar um caso pessoal que eu vivi. Um certo dia, com um amigo, fomos num evento de mocidade espírita no interior de Santa Catarina. E lá no evento tinha um rapaz, um jovem muito legal, ele com inúmeras necessidades especiais de fala, de raciocínio, física, assim, e ele era completamente alegre, divertido. Ele não tinha a capacidade da fala.
completa, mas ele era divertido, ele era torcedor no Internacional de Porto Alegre. Então ele conversava com todo mundo, muita gente tirando sarro, brincando com ele, e ele era naquela alegria. E eu, na minha ignorância, cheguei e falei pro meu amigo, né? Eu falei pro meu amigo, nossa, coitado desse menino, né? Que pena desse menino. Daí meu amigo, não é pena não. Ele é um privilegiado. Que pense o que ele está resgatando e pense o que será dele quando ele deixar esse corpo físico. O salto que ele vai dar para a eternidade, para a evolução espiritual. Resgatando de caçamba. Resgatando, isso, resgatando de caçamba. É como foi a vida também de Jerônimo Mendonça, que foi um grande espírita, um grande orador espírita, que cumpriu toda a sua obra na década de 70 e 80, paraplégico e cego. Paraplégico e cego. E viajou o Brasil inteiro a bordo de uma veraneio, fazendo as suas palestras. Eu tive a alegria de vê-lo em uma palestra no Mensageiros da Paz, ele fazendo a palestra dele. Além de tudo disso, ele tinha altas dores no peito dele, que precisavam colocar pacote de 30 quilos de areia para dar uma pressionada aqui no tórax dele, para ele passar a dor dele. No caso de Chico Xavier. Isso, o caso de Chico. E teve uma vez que Jerônimo visitou Chico Xavier muito triste, falando, nossa, Chico, a minha vida está por um fio. Daí Chico respondeu, Emmanuel está me falando aqui, Jerônimo, a sua vida está por um fio, só que a tua vida é um fio de aço. Então, tenha paciência que o teu trabalho ainda continua. E Jerônimo falava, eu não sou boa coisa. Eu não sou boa coisa. E daí eu convido vocês a procurarem até o livro Jerônimo de Mendonça, um gigante deitado, que conta a história dele e de todas as reencarnações dele. Porque ele foi um algoz de cristãos, o cristianismo primitivo. Lá atrás ele foi um perseguidor e agora ele estava resgatando. E pense, né, a gente não tem essa percepção de o que é o tempo para a espiritualidade. Será que 2000 anos de lá até agora foi pouco tempo, foi muito tempo? Para mim, eu até achei que fosse pouco tempo. Daí eu falei assim, eu acho que ele veio pagando de pouquinho e, como você mesmo falou, dessa reencarnação ele pagou de uma pasada mesmo, de trator, que eu acredito que ele foi lá para frente. E a opção, qual foi a opção dele? Escolher entre o céu e o inferno? Escolher entre se lamentar? Escolher entre se entristecer? Escolher ele em se tornar fui esquecido por Deus? Ou levantar, mesmo sem conseguir levantar da cama, e dizer, eu vou trabalhar, eu vou honrar essa minha expiação e vou construir algo de útil. Então é isso que nós temos que fazer. Porque cada um de nós tem um talento. Um talento para música, um talento para oração, um talento para receber ali na frente, um talento para cozinhar. Cada um de nós tem um talento que é possível fazer e colaborar com o nosso próximo. Como Kardec coloca na obra, fora da caridade não há salvação. E a caridade nada mais é do que o amor em ação. Então é essa opção que nós temos que aceitar, que o Espiritismo nos convoca. Escolher entre o céu e o inferno. E saber que é apenas uma opção, apenas uma escolha. Em pequenos detalhes do dia a dia. Ao invés de você se revoltar com alguém que te fechou ali no trânsito, alguém, além de você se revoltar, usar palavras de baixo calão, conseguir compreender. Ele deve estar num mau dia, deve ter brigado com seu cônjuge, algum problema no trabalho. Conseguir compreender. Até a ciência já nos traz isso, né? Que eles trabalham a inteligência emocional de Daniel Goleman e a inteligência espiritual de Dana Zohar, que nos convida a isso para conseguir compreender também o outro. E nós fazendo esse exercício diário, de ter essa opção, de escolher entre o céu e o inferno, é o caminho que nós precisamos para a nossa evolução.
Porque todos nós aqui queremos ser felizes. Desde o tempo de Aristóteles, o bem supremo que todos nós queremos é a felicidade. Se começarmos a indagar o que você quer, o que você quer, o que você quer? Eu quero estudar, para quê? Eu quero ser médico, para quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, para quê? Eu quero comprar um bem, isso, mas para quê? Lá no final, para quê? Porque eu quero ser feliz. E todos nós queremos ser felizes. A felicidade não é desse mundo. Mas, como Jesus nos convida, nos esforcemos para ser felizes o quanto nós pudermos aqui nessa vida. Então a opção entre o céu e o inferno é nós que escolhemos. E sempre tendo a garantia, sempre tendo a certeza que a felicidade não é a estação no final da nossa estrada, mas já